Olá, prezados estudantes! E aí, preparados para fazer uma imersão no mundo dos surdos e da língua brasileira de sinais? E o que essa disciplina de língua brasileira de sinais vai abordar? Nós sabemos que atualmente a língua brasileira de sinais é indispensável para a comunicação da maioria dos surdos do Brasil. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 5% da população do Brasil é surda, né? O que representa mais ou menos 10 milhões de pessoas, sendo 2,7 milhões que não ouvem nada, porque existem graus diferentes de surdez, ok? Então, parte dessa população usa a língua brasileira de sinais como auxílio para a comunicação e muitos desses surdos utilizam a Libras como primeira língua, né? Aquela língua que deve ser aprendida ali em casa, com os pais, né? Deve ser a língua de instrução na escola e que, quando a gente observa hoje as escolas, a gente percebe que não é bem assim que está acontecendo hoje na nossa realidade. Faça uma reflexão aí no seu polo. Como é que você tem percebido essa disciplina? Né? Como é que você tem percebido a pessoa surda e a disciplina, né, de Libras? Será que ela é importante? Né? O que ela traz de contribuições para a sociedade? Então, imagina se uma pessoa é surda ou ficou surda ao longo da vida, né? E ela precisa dessa língua como meio de comunicação, né? O surdo, hoje que nasce surdo, ele é como se fosse um estrangeiro dentro do seu próprio país, né? Ele usa uma língua que não é compreendida pela maioria da população, que é a língua brasileira de sinais, no caso do Brasil, pois a maioria da população é ouvinte, tá? Imagina você ir para a escola e não poder ser alfabetizado, né, na sua primeira língua, ou ir ao pronto-socorro e não ter o auxílio, né, não poder ser atendido de forma igualitária, não ser atendido na sua enfermidade com a qualidade necessária. Não ser compreendido é algo muito complicado e o que cria uma barreira. E a língua brasileira de sinais, ela vem para trazer conhecimento, disseminar esses conhecimentos na sociedade. Então, você, estudante, vai ser um agente de mudanças em relação a essa disciplina. E o que nós preparamos, né? Nós vamos trazer aqui o nosso material base, é o material do curso de bacharelado em biblioteconomia na modalidade à distância. Esse material ele vai estar dividido, né, em dois arquivos, e está postado aí na sala virtual para que vocês possam ter acesso a todo o material. Qual é a nossa ementa? Qual é a ementa da disciplina, né? O que ela vai trabalhar? Nós vamos trabalhar conceitos de Libras, fundamentos históricos da educação de surdos. Quando foi que começou essa educação? Né? Por que só está chegando agora esses conhecimentos? O que a legislação diz sobre a língua brasileira de sinais e sobre o indivíduo surdo? Como nós devemos atender essa pessoa? Né? Os aspectos linguísticos da língua brasileira de sinais. Tem uma gramática? Como é que está organizada? Como é que a gente aprende? Como é que está estruturado? Como é a sintaxe dessa língua, tá? Então essa parte do conteúdo ele está previsto na nossa ementa da disciplina. E os objetivos? O objetivo dessa disciplina é difundir o uso da língua brasileira de sinais, ou seja, tornar acessível para o máximo possível de pessoas, né? Como meio de comunicação e de contato com a comunidade surda em contextos sociais escolares, né, promovendo aí o reconhecimento da língua brasileira de sinais e dos sujeitos surdos a partir da perspectiva socioantropológica da surdez e não uma perspectiva patológica, né, como uma deficiência ou algo que precisa ser corrigido, ou que o surdo precise aprender a falar para se comunicar, né? Então, a perspectiva socioantropológica, ela visualiza Libras como uma língua, né, de uma comunidade minoritária que tem uma cultura, né, uma especificidade própria. Tá? Seguindo adiante, então a nossa disciplina está dividida em duas unidades. A primeira unidade vai trazer a introdução à língua brasileira de sinais. A unidade 2, ela vai trabalhar mais os aspectos linguísticos da língua brasileira de sinais. Então são duas unidades. O que a gente vai trabalhar na unidade 1? Na unidade 1 você vai conhecer alguns mitos sobre a língua brasileira de sinais. Será que todo surdo faz leitura labial?
Será que a língua de sinais ela afeta o cognitivo do surdo? A língua de sinais é universal? Como é que mitos, né, que norteiam aí a maioria das pessoas ouvintes, tá? Então, sobre os surdos, nós ainda vamos aprender sobre a história da língua de sinais, alfabeto em língua de sinais, os números que são usados em língua de sinais e a legislação que reconhece a língua brasileira de sinais. O que a legislação fala sobre essa língua, né? O que ela prevê, quais são as garantias, quais são os direitos, né? Os professores, como que a gente atende, né? Os intérpretes, qual é a função do intérprete? Então a legislação ela vem garantir isso de forma mais organizada, né? A lei e o decreto. Na primeira unidade, os objetivos dessa unidade, ao final da unidade, nós pretendemos que você seja capaz de discutir e identificar os mitos sobre a língua de sinais e sobre os sujeitos surdos, aclarando aí para os seus amigos, né, na sociedade em geral, falando sobre esses mitos, né, desmistificando e trazendo um conhecimento novo sobre isso. Nós vamos compreender a história da língua de sinais, vamos sinalizar o alfabeto em língua brasileira de sinais, vamos compreender a legislação que reconhece a língua brasileira de sinais como a língua, né, dos surdos. Na unidade 2, intitulada Linguística da Língua Brasileira de Sinais, você estudará a estrutura da língua de sinais, gramática, sinais icônicos, nós vamos observar a diferença entre gestos e libras, formação de frases, os sinais usados em libras para as saudações, calendários e coisas, vai estar tudo postado em vídeo e você treina, tá? Vai para frente do espelho, treina e observa você mesmo sinalizando, ok? Quanto aos objetivos, né, ao final dessa unidade, qual é o objetivo que a gente tem? Compreender a estrutura gramatical da Libras, conhecer as diferenças entre a língua portuguesa e a língua de sinais, sinalizar as saudações da Libras, né, sinalizar frases usando sinais de calendário, cores e famílias. Então, nós não vamos sair proficientes dessa língua, dessa disciplina, né, porque é uma língua, tá? Então, uma língua exige a dedicação. O que nós preparamos para a organização das notas, né? Ao longo das unidades você vai estudar esses conteúdos e vão ser propostas aí 2 tarefas, né? 2 atividades, uma na unidade 1, outra na unidade 2. Nós vamos ter também uma atividade introdutória que vai valer de 0 a 10. Nós vamos ter ao total, então, 3 notas de exercícios avaliativos, ok? Também vamos ter uma prova parcial online e uma prova final também online, ambas valendo 10, de 0 a 10. Ao final da disciplina, o que a gente espera, né? Você vai ter que ser capaz ao final dessa disciplina, né? Você deve ter desenvolvido aí conhecimentos amplos sobre o surdo e sobre a língua brasileira de sinais, compreender questões de barreiras linguísticas entre os surdos e ouvintes, reconhecer a língua, né, como uma língua mesmo que tem uma legislação própria, que tem uma estrutura gramatical própria, conhecer essa estrutura, como ela está organizada, né, o que é a gramática dessa língua, tá bom? Nós vamos compreender um pouquinho das narrativas dos surdos e os mitos da língua de sinais, também conhecer a história, né, dos surdos, ok? Nós temos aí a nossa bibliografia, né, vai estar explanada aí no slide, e eu espero que todos tenham muito sucesso nessa disciplina. E assim, se qualquer dúvida, podem mandar mensagem, tá? Utilize o ambiente virtual, utilize os fóruns para tirar dúvidas, e qualquer coisa pode me contactar, tá bom? Sejam bem-vindos, eu desejo sucesso e espero que realmente vocês façam uma imersão no mundo dos surdos, com todos esses conhecimentos. Espero que vocês sejam pessoas que possam ser transformadas por essa disciplina.